Olá, meu irmão. Mais uma vez estamos juntos, é uma alegria. É uma alegria de Deus estar junto contigo. Eu sei que se você está assistindo, você está com sede de aprender algo da palavra de Deus. Eu espero graça de Deus para repartir com você algo que seja palpável, que seja bíblico, que você possa conferir nas Escrituras e ali você vê realmente. Porque os de Bereia, eles não criam nem no apóstolo Paulo, eles iam conferir nas Escrituras. Hoje em dia a igreja precisa aprender a fazer isso, conferir nas Escrituras. E aqui é o pastor Eliseu, se você já nos conhece, coloque uma mãozinha ali, ok? Se você não nos conhece, inscreva-se, acione o sininho e coloque ali na mãozinha. Isso faz o nosso canal crescer um pouco e a gente chegar a mais e mais pessoas com aquilo que Deus nos dá para repartir, ok? Então vamos começar agora umas revelações muito interessantes da palavra de Deus. Sabe, o cristão vive um tempo onde houve de tudo que é tipo de notícias, de tudo que é tipo de pregação, de tudo que é tipo de ameaça, tudo que é tipo de profecias. Olha, vai vir, vai não sei o quê, vai acabar, Nibiru. E sabe, como é que eu e você, que conhecemos a palavra de Deus, podemos suportar isso, andar nisso em paz e em segurança com Deus? Então nós vamos ver isso hoje. Porque veja como é que a gente fica com tantas coisas, tanta barulheira, né? Olha como a gente fica. É impressionante, né? Mas a verdade é essa. São muitas coisas. A gente, se não tiver uma base na palavra de Deus, uma identidade em Deus, a pessoa se perde, né? Então, vamos lá, vamos andar nisso, ok? Primeiro, nós vamos precisar entender duas coisas. O que é a grande tribulação e o que é o grande e terrível dia do Senhor, quando ele vai trovejar a sua ira sobre a terra. Isso é fundamental que a gente compreenda. Então, para começarmos, a grande tribulação, ela é a ira do anticristo, a ira de Satanás contra os santos de Deus. E ali, ele tem muitas estratégias, que nós vamos reconhecer daqui a pouquinho, e ele está preparando tudo. Olha o Reino do Norte na Bíblia começando a se formar. Preste atenção nos apelos de Erdogan, mas isso é para daqui a pouco. Então, o anticristo está formando um clima. Por outro lado, até por causa da ação irresponsável dele na natureza, a terra está se preparando para acontecer tudo aquilo que o Senhor disse que aconteceria na ira dele. Quando o Senhor não voltar mais como um cordeiro, mas vier como justo juiz, com espada. Ele disse que vai pisar o lagar, nós vamos ler daqui a pouquinho. Mas sabe, queridos, a respeito do dia do Senhor, tem mais de 100 versículos na Bíblia, o grande e terrível dia do Senhor. Por que os cristãos quase que não ouvem falar nisso e não sabem e ficam discutindo, e ficam criando ideias do dia do Senhor? Porque, sabe, nós nos acostumamos com uma geração que vai ser arrebatada e pensamos que ser crente é declararmos que Jesus é o Senhor, andarmos todo dia, todo domingo na igreja, fazer a obra do Senhor, cantar no coral, evangelizar. Ok, tudo isso é bom. Mas se você não amar a palavra de Deus, você não vai entender por que é que Deus disse em Amós 3,7, não farei coisa alguma sem primeiro avisar meus servos, os profetas. Então, se você for para a palavra de Deus, você vai ver aonde é que Deus revelou aos profetas. Então, você vai começar a entender o que é o dia do Senhor, o que é a grande tribulação, qual é o momento da volta de Jesus, como será a ressurreição, como serão as bodas, como será o milênio, mas você tem que garimpar lá. E nós fizemos isso para ajudar você. Veja, há muitas revelações. Você vai ver no próximo estudo que essa história, que nós ficávamos angustiados, o que será que é o 666?
Então pegávamos o nome da coroa lá do Papa, Fides Dei, somávamos os valores das letras, dava 666. Mas daí você pega H. Clinton, Hillary Clinton, e você dá 666. Aí você pega Gorbachev, dá 666. Aí tem mais milhares de palavras no dicionário, que se você colocar lá os valores, vai dar 666. Mas agora, o Senhor já começou a mostrar realmente o que é. E agora está compreendido aqueles traços que João escreveu quando ele disse que o sinal da besta era um sinal de homens, 666. Mas esse é assunto para o próximo, ok? Para o próximo. Estou firmando isso na palavra, vendo. Calma, um pouquinho para o próximo. Agora, nós vamos estar interessados em saber o que é o dia do Senhor, o grande e terrível dia do Senhor. A Bíblia diz: quem subsistirá? Quem suportará? Ok? Então vamos começar a falar da grande tribulação. Você já sabe, é a ira de Satanás, do anticristo, contra os santos de Deus. Ok. Mas como será isso? Primeiro, a ira desesperada do inimigo contra Israel. Israel ter voltado à nação, ter cumprido a profecia de que em um só dia isso era admissível para eles. E aquela terra que era abandonada, era só deserto, aquela minhoquinha ali que é o mapa de Israel, cercada com aquela imensidão de islâmicos, está incomodando o mundo inteiro. 60% dos prêmios Nobel sai daquele pedacinho ali de medicina, de ciência. Então, a terra hoje é uma terra que produz flores, agricultura. Queridos, por que é que o mundo inteiro está voltado contra Israel, com ódio? A ONU já não consegue mais esconder. Ela está tão arrependida de ter criado o Estado de Israel. E você vai entender a fúria dele contra Israel. A outra coisa é a fúria dele contra o homem. Ele precisa, sim, nos tirar a identidade de que nós somos filhos de Deus, senão ele será destruído. Os filhos de Deus se levantando com uma identidade forte, ele precisa. Ele precisa criar uma tecnologia para cumprir aquilo que a Bíblia diz, que ele iria controlar todas as pessoas. De controlar de maneira tal que não poderá fazer nada quem não tiver a marca da besta. Até comprar, vender o pão, a gasolina, como é que você vai para o trabalho, como é que você vai pagar. Ele quer dominar tudo isso e ele tem feito isso. Nós já vimos isso. Você sabe que ele começou a empoderar os chips e foi indo. Agora tudo pode ser feito com os chips. Só falta ele incorporar na pele do homem para dizer: esse está marcado, é meu. Queridos, precisamos da palavra de Deus para entender tudo isso. A Bíblia diz que ele faria tantos sinais, tão grandes, que se fosse possível, ele enganaria até os escolhidos. Ok? Mas vamos ver um pouco agora como é que ele faz. Como é que ele vai fazer? Olha as estratégias dele. Preste atenção. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse nosso visor aqui. Olhe bem. Primeiro, com pestes, febre amarela, ebola, Aedes aegypti, chikungunya, H1N1, Zika e muito mais. Tem já um monte de coisas preparadas para nos assustar. É interessante isso. Sim, são muitas as pestes. E são armas dele porque o objetivo final é ele exterminar com a humanidade. É a surpresa daqueles que não resistirem, não entenderem a Deus e se entregarem usando a marca da besta. Então ele quer exterminar a humanidade e antes disso ele quer que as pessoas sejam confrontadas, ou são dele ou são do Senhor. Cuidado com isso. Mas essas pestes todas, depois, veja como ele assusta. As notícias políticas. Toda hora aí tem ameaça de guerra, rumores de guerra, é a Síria. Toda hora. Isso não acaba nunca. Agora, o Irã provocou Israel. Disse que já estava com as armas apontadas e ele estava com o dedo no gatilho.
o ministro da Defesa de Israel não ficou quieto. Nós estamos muito seguros. Irã tentou ver se isso era verdade e mandou um droner. Saiu de uma base da Síria, um droner, e foi sobrevoar Israel. Uau! Israel foi lá e destruiu, não o droner, a base inteira, próxima de Damasco, de onde saiu aquele droner. O Irã entendeu a coisa, que estava pesado, e tentou mostrar que ele também tinha força. E largou sobre a península de Golã 20 mísseis. Israel ativou o Iron Dome, que é aquela proteção que ele tem, que chama realmente o domo de ferro, e nenhum deles caiu sobre o Estado de Israel. Aí Israel tomou uma posição e destruiu 50 bases do Irã na Síria. Toda hora nós estamos vendo isso. Nós estamos vendo a Turquia, nós estamos vendo o Erdogan tentando começar a mexer o Reino do Norte. É aquele que vai invadir Israel. Então, toda hora ele está dizendo aos islâmicos, nós precisamos nos unir, nós precisamos invadir Israel. Aí você olha o mapa, aquela minhoquinha lá é Israel. E todo aquele continente roda em cima, embaixo, nos lados, são os islâmicos. Imagina se isso fosse uma guerra natural. Gente, o que aconteceria? Né? Eles tentam encher os cristãos de apostasia, dúvidas. A igreja toda é dividida. Preste atenção. Um é calvinista, outro é arminiano, um é pré, outro é pós, e discutem entre eles, gente. É a apostasia entrando. Um é pentecostal, outro é tradicional, outro é... Gente, o inimigo está tentando fazer que não sejamos um. Olhe dentro das igrejas, olha, às vezes pastores da mesma igreja amargurados um com o outro, membros amargurados. Preste atenção, a apostasia entrando. É a obra do inimigo para nos assustar. Mas vamos agora falar a respeito do grande e terrível dia do Senhor. Queridos, você já sabe que ele está mais de 100 vezes citado nas Escrituras. Você já sabe que o grande e terrível dia do Senhor é quando as medidas da ira de Deus, as taças da ira se encheram e o Senhor vai trovejar sobre a terra a sua ira. Jesus não voltará mais como o cordeiro que morreu. Não, agora ele voltará como aquele justo juiz que julgará os reis da terra que prevaricaram com o sangue dos santos. Como é que os cristãos não perceberam se tantas vezes isso está descrito na palavra de Deus? É que os cristãos se acostumaram. Eles vão para a igreja, são cristãos. Eles serão arrebatados antes da tribulação, eles são cristãos. A vida deles pode ser tranquila. Eles leem a Bíblia até de vez em quando, eles até de vez em quando distribuem folhetos, evangelizam, eles cantam no coral. Mas se perdeu o amor, se perdeu a perspectiva de que Amós 3,7 é real. Deus não fez nada, ele disse lá em Amós 3,7. Não farei coisa alguma sem avisar meus servos, os profetas. Nós perdemos essa preciosidade de procurar na Bíblia o que é que Deus avisou. A gente se contenta com o Apocalipse, mas não se contenta não. Você precisa ver a dificuldade de falar para as pessoas que o Senhor promete bem-aventurado aquele que estudar, que amar as profecias desse livro. Não, o Apocalipse é complicadíssimo. Gente, precisa do Espírito Santo e uma decisão. Então, se você consegue evitar o próprio Apocalipse, como é que você vai pesquisar Naum, Jonas, Daniel, a vida de Jonas, né? Como é que você vai pesquisar Ezequiel, Oséias? Meu Deus, está tudo ali. Eu vou mostrar para você. Tenha paciência. Eu não vou ficar falando para você. Eu vou ler a palavra de Deus para você. Ok? E você vai entender. E você vai começar a ver o que é que a palavra de Deus diz para você. E o Espírito Santo vai nos ajudar. Eu sei. Porque ele me levou essas palavras, me emocionou, me deu alegria. Ele vai fazer isso com você também. Vamos ver o que é que a Bíblia diz a respeito de o grande e
terrível dia do Senhor, quando ele virá como justo juiz, julgar e acabar com os reis da terra. Vamos ver. Vamos dar uma olhadinha. Começando lá em Apocalipse. Apocalipse 6, 10 a 17. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Eles disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que se completasse o número dos conservos, e seus irmãos queriam ser mortos, como igualmente eles o foram. Eu vi, quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio o grande terremoto, e o sol se tornou negro como um saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas caíram pela terra como a figueira quando abalada pelo vento forte deixa cair os seus figos verdes, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos dos seus lugares, e os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que poderá sobreviver? Essa é a ira de Deus. Ele virá com essa ira. Agora, isso nós não vamos experimentar, você vai entender logo. Nós não vamos experimentar essa ira. Se quer uma notícia melhor que essa, nós não vamos passar por esse tempo da ira do Senhor. Mas eu não vou ficar tentando convencer você. Eu vou aproveitar que nós precisamos de palavra de Deus, não de pessoas pregando, claro, sempre é importante, nos ajudam, mas nós precisamos da nossa porção da palavra. Então, ao invés de eu pregar agora, você vai ver a palavra de Deus falando com você. Ok? Como é joia isso. Então, vamos começar. Salmos 7, versículo 6. 6. Levanta-te, Senhor, na tua ira, exalta-te por causa do furor dos meus opressores. Ele está pedindo socorro, volte, Jesus. Levanta-te com a ira, com justiça, e desperta por mim para o juízo que ordenaste. Ele sabia, né, que a hora que os opressores chegassem e enchessem as taças diante do Senhor, as taças da ira de Deus, ele viria e acabaria com nossos opressores, porque as coisas antigas, disse Jesus em Apocalipse 21, já passaram, e eis que tudo lhe fará novo. Amém? Veja outro versículo importante. Você veja Salmo 78, versículo 58. Pois lhe provocaram a ira com os seus altos, lugares de adoração a ídolos, né? Despertaram-lhe o zelo com as suas imagens de escultura. Estas coisas, tanto que o Senhor falou na Bíblia para não nos prostrarmos, não nos pedir para imagens feitas por mãos de homens. A taça de ira do Senhor está se enchendo com estas coisas. Ainda veja, Isaías 9,19. Por causa da ira do Senhor dos Exércitos, a terra se escurecerá, e será o povo como pasto no fogo, ninguém poupará o seu irmão. Lembra que nós falamos lá daquela cientista que chorou ao dar notícias de que a camada de ozônio está prestes a se romper com sinais sísmicos e que isso escureceria a Terra inteira? Sim, eu creio que a Terra está se preparando para realmente chegar nos dias do fim que nós já começamos a viver. E a ira do Senhor se manifestar, e nós, preste atenção, vou repetir, seremos livres desta ira. Salmo 2, é maravilhoso o Salmo 2, maravilhoso. Ele diz assim: por que se amotinas as nações e os povos imaginam coisas boas? E se imaginam no grego,
não é imaginar, ficar imaginando. Esse imagina é criar, é maquinar. A palavra correta seria, porque maquinam estas coisas, não é? Os reis da terra, o 2, se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as cordas desse Deus, né? As suas cordas. Aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu monte santo, monte Sião. Deus falando a respeito de Jesus. Pede-me, filho, tá? Pede-me, e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com vara de ferro. Agora Deus está dizendo que o filho fará para os ímpios. Agora, pois, sede prudentes, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Alegrai-vos. Agora o Senhor vem com poesia, né? Olha o que ele diz: beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Beijai o filho, dai louvores da sua boca a ele. Beijai Jesus, o teu Senhor e Salvador, que morreu por ti. Agrade-se, adore-o, para que você não venha a sofrer na ira. Jesus, Jesus, Jesus. Salmo 110, 5, ele diz: o Senhor, à tua direita, ferirá os reis no dia da sua ira. Tá vendo? Os reis, esses que são dominadores e se levantaram em ira contra os santos do Senhor. Olha, 19, Isaías 9, 19. Por causa da ira do Senhor dos Exércitos, a terra se escurecerá, e será o povo como pasto do fogo. Ninguém poupará o seu irmão. Já vimos o mesmo versículo lá de Salmos, né? Isaías 13, de 2 a 14. Preste atenção. Deus falando: alçai uma bandeira sobre o monte Escalvado, levantai vós para eles e acenai-lhes com a mão, para que entrem pelas portas dos príncipes. Eu dei ordem aos meus santificados, sim, já chamei os meus valentes para a minha ira, os que exultam com a minha majestade. Aqui, por causa desse abrir as portas e chamai, eu tenho a impressão que é a igreja, mas não cele isso. Eu ainda não firmei com segurança para pregar que é assim, mas é o que a mim me parece. E no 4 ele diz: já se ouve a gritaria da multidão sobre os montes, semelhante a de um grande povo, a voz do rebuliço de reinos e das nações já congregadas. O Senhor dos Exércitos passa em revista o exército de guerra. Para mim é difícil não crer que seja a igreja ali, os salvos, e o Senhor passando em revista, não é? Já vem de uma terra de longe, desde a extremidade do céu, o Senhor e os instrumentos da sua indignação, para destruir toda a terra. Uivai, olha agora, começa o peso para o anticristo, né? Uivai, porque o dia do Senhor está perto, todo-poderoso, como assolação. Pelo que todas as mãos se debilitarão, e o coração de todos os homens se desanimará. Ensombrar-se-ão e apoderar-se-ão deles dores e ais, e se angustiarão como mulher parturiente, como cada um se espantará do seu próximo, e o rosto será rosto flamejante, e o seu rosto será rosto flamejante. Eis que o dia do Senhor vem, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e destruir os pecadores dela, aqueles que não foram lavados no sangue do Cordeiro. Por isso, aqui já começa a falar, e muitas vezes você virá: nós não estaremos
debaixo da ira de Deus, não passaremos por ela. Veja quantas vezes agora vai repetir isso. Porque as estrelas dos céus e os astros não deixarão de brilhar a sua luz, mas o sol se escurecerá ao nascer e a lua não fará resplandecer a sua luz. Visitarei sobre o mundo a maldade e sobre os ímpios a sua iniquidade. E farei cessar a ignorância dos atrevidos e abaterei a soberba dos tiranos. Lembra? Daniel, Abacuque falando que o anticristo seria soberbo, com a boca soberba e arrogante. Aqui o Senhor dizendo, farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba deles. Pelo que farei estremecer os céus e a terra se moverá do seu lugar, por causa do furor do Senhor dos exércitos e por causa do dia... Você já percebeu que no Apocalipse está a grande tribulação, mas o Senhor realça que a ira dele virá contra o opressor de uma maneira poderosa. Por isso, vamos agora ver um versículo onde o Senhor promete que nos livra. Para que esse estudo não fique tão cansativo, nós vamos cortar por aqui. Mas você compreendeu, eu queria que você entendesse. Pesquise os profetas nas palavras de Deus. Da sua ardente ira. Vamos para Isaías 63, 1 e 6. Olha a bênção, meu irmão. Olha a bênção. Você viu lá em Apocalipse 19, Jesus vindo com as suas vestes manchadas de sangue. Lembre-se, nós estamos lendo agora o Antigo Testamento, porque o Senhor nos disse para lermos as Escrituras, porque não foi por pouca coisa, não foi para encher página de Bíblia, que Deus disse, não farei nada, coisa nenhuma farei, sem avisar os meus servos, os profetas. Então, se ele avisou, vamos lá buscar o que ele avisou, porque foi para nós. Para alguns ele disse, selem, porque isso só será entendido no fim. Então é para nós. Nós temos o peso, a obrigação e a sede de buscar. Então olha o que ele diz, para já anunciar aquilo que vimos em Apocalipse, Jesus voltando no cavalo branco, né? Quem é esse que vem de Edom, de Bosra, com vestes tintas? Este é o glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua força. Eu, que falo em justiça, poderoso para salvar. Jesus se apresentando, né? Por que está vermelha a tua vestidura? E por que as tuas vestes como a daquele que pisa uvas no lagar? Jesus responde, eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém se achava comigo. E pisei na minha ira e os esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou as minhas vestes e manchei toda a minha vestidura. Seu manto manchado. Fala lá em Apocalipse. Porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. 1 Tessalonicenses 1,10. E para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Creia nisso, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Mas vamos mais adiante. Tessalonicenses 5,9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. A salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa eu me ajeitar aqui para falar de frente para você. Olhe nos meus olhos. Agora você sabe o que é a tribulação e você sabe o que é o dia da ira. Essas coisas estão, para quem não entende, não busca nos profetas, emaranhadas dentro do Apocalipse, causando medo. Não, nós sim passaremos. A Bíblia diz, seremos os santos pelos quais o inimigo lutará, se levantará. Mas, queridos, o Senhor nos dará a segurança, a coragem, o Senhor nos abençoará, o Senhor nos guardará. Querido, eu e você, eu não me deixaria colocar
a marca, a tatuagem, o chip, a marca da besta, para ele dominar todas as minhas coisas, para que ele me desse o que comer por 3 anos e depois ficar a eternidade inteira desesperado no fogo que nunca apaga, que não tem férias, não tem domingo, feriado. Não, querido, não. Nós somos os inteligentes, não aqueles que vão achar uma desculpa e vão se prostrar diante do inimigo. Nós estamos tendo a perspectiva da eternidade, a perspectiva da palavra de Deus como uma verdade. Então, queridos, creia, ore por mim, ore por você. Eu peço a Deus que abençoe todo aquele que assiste meus vídeos. Senhor, abençoa, papai, em nome de Jesus. Abençoa, meu Deus. Por quê? Porque nós precisamos nos fortalecer na palavra, pelo Espírito de Deus, pelas revelações e pela intercessão uns pelos outros. Amém? Olha, querido, faça correr um pouquinho mais, faça crescer o nosso canal. Se você não está inscrito, inscreva-se. Acabou de escrever, acione o sininho. Acionou o sininho, coloque um joinha lá, um positivo, coloque um gostei, né? Se você já está inscrito, coloque o gostei. Isso é fundamental, ok? E os seus comentários contam muito. Deus abençoe você, meu querido amado. Deus abençoe. O Senhor está respondendo à sede que você tem de entrar na palavra de Deus. E hoje você levou um banho de palavra. E agora pegue sua Bíblia e vá conferir lá, ok? Deus te abençoe.